Quando foi que você percebeu que você tinha feito um nome dentro da sua profissão? Eu tenho 14 anos de ultramaratona e corro várias altas montanhas. Eu consegui vários títulos, né? Vice-campeã mundial, tenho vários recordes em montanhas, ganhei outras maratonas como a TDS, a Ultra de Mont Blanc, Monte Fuji, Lavaredo nas Dolomitas, Gran Canaria na Espanha, alguns nos Estados Unidos, vários aqui no Brasil. Foi quando eu estava em Tóquio, passeando, assim, andando nas ruas, que uma japonesa mostrou o celular dela pra mim, ela sem falar inglês. E aí eu vi que eu era a capa do celular dela, e eu tomando uma água de coco, era a foto. Aí que eu percebi, assim, o impacto que eu consigo gerar, né? O que o atleta, né, pode chegar a inspirar, né, e a tocar as pessoas. E quantos anos de carreira você tinha nessa época de Tóquio? Mais ou menos depois de 9 anos correndo. Então não é rápido. Não é rápido, mas também é assim, é um lugar muito longe, né? Você comecei correndo em Belo Horizonte, então você inspira as pessoas dali, do seu bairro, depois da sua cidade, depois do seu estado, depois do seu país, depois do seu continente, e aí depois mundialmente. Eu acho que todo esse processo é muito lento na carreira do atleta, né? Você conquista, né, as coisas mais próximas de você, porque é mais fácil, e depois você vai tentando fora do seu país. Conta um pouquinho da relação de fã e ídolo que o pessoal da Espanha tem. Há várias provas eu fui competir lá, sendo que a gente tinha que ter segurança, assim, e os outros atletas para poder passar, para poder largar na prova. É muito impactante a ultramaratona, principalmente, sabe? Porque no trail running você tem provas de 10 quilômetros, meia maratona, maratona, mas você tem as ultras de 100 quilômetros que são, assim, mais importantes. Então, como eu sempre competi as provas longas, as épicas, né, as ícones mesmo lá fora. E isso é porque a Espanha tem tradição na ultramaratona? Na Europa, sim, o esporte começou há muito mais tempo atrás. Apesar de ser um esporte super novo, né? Você vê que a Ultra de Mont Blanc só tem 20 anos de prova. Mas na Espanha já tem provas com mais anos que acontecem. Então tem muita gente praticando a corrida em montanha há mais tempo. E qual é o verdadeiro impacto de você ter um nome na prática? Qual que é a importância disso? Eu acho que, como eu comecei há 14 anos atrás, foi muito lento esse processo, né? Eu vejo que hoje já tem atleta que começou há 3 anos atrás, então eles já ganharam provas. Então ele tem uma forma, né, até num topo maior do que eu tive, porque foi mais lento, né? Eu comecei justo quando o esporte estava começando. Mas ao mesmo tempo, isso também dá uma certa credibilidade à solidez do atleta. Se você começa, né, junto com a história do esporte ou com os atletas, né, mais velhos, né, com muito maior experiência, ainda mais na ultramaratona, que é um esporte que não só conta em relação à performance, mas também a experiência do atleta em relação à nutrição, ao material e a experiência mesmo em montanha. E falando também de alta montanha, que quanto mais experiência você tem, você pode, né, ter mais sucesso, mais fácil. Você é atleta North Face e Red Bull. O que mudou na sua carreira depois desses patrocínios? Mesmo antes, sem o patrocínio, eu continuava correndo nas provas. Hoje em dia, o salário que eu tenho só me ajuda mais, né, assim, a construir, por exemplo, projetos que eu sonho. O apoio deles me ajuda a poder sonhar mais, né? No meu caso, eu já corri 10 anos na UTT do Mont Blanc, então agora eu já quero criar projetos que para mim são, assim, quase impossíveis de conseguir. Isso me motiva muito a treinar, a me evoluir, sabe, como pessoa e como atleta. Então, ter o patrocínio deles me ajuda em relação aos projetos pessoais que eu tenho em montanha. Explica para quem não entende direito qual é a diferença do seu projeto de ultramaratona para os projetos de quebra de recorde que você costuma fazer em alta montanha. Os projetos são super pessoais, às vezes eu tenho essa ideia, né, de fazer uma travessia, um recorde de travessia, ou seja, sempre o objetivo meu é a corrida. Eu tenho esses projetos que me inspiram muito, que é fazer um recorde dentro de um parque nacional e depois escalar uma montanha. Então são projetos meus, que a primeira mulher a subir e descer correndo a Aconcagua. Então tem montanhas assim que me inspiram e aí eu quero tentar, né, subir e descer num tempo mais rápido, né? Então eu fiz subir e descer correndo a Aconcagua, o Elbrus, o Kilimanjaro, o Vinson. E assim, todas essas montanhas que eu vou tentando fazer esses recordes são montanhas que são muito importantes a nível mundial. Então, fiz, né, Matterhorn e Gran Paradiso nos Alpes, são montanhas também bem famosas lá, então eu tento me desafiar em montanhas que são historicamente conhecidas a nível mundial.
Qual que é a diferença de correr na montanha em trilha, mas que não seja de altitude? É totalmente diferente, é um challenge muito maior, porque o mal de altitude, né, é muito perigoso, então você tem que estar bem preparado e é lento esse processo de aclimatar e de deixar seu corpo preparado para esse lugar. E eu odeio. Não sei por que eu gosto de fazer alta montanha, porque eu odeio a sensação que a gente se move como uma tartaruga. É assim, um passo, o outro passo, eu falo, meu Deus, eu odeio caminhar, eu amo correr. Em alta montanha, praticamente, eu tô lá 50% caminhando, mas assim, o meu caminhar é muito mais rápido que uma pessoa, entendeu? Mas essa lentidão, por causa da altitude, também me faz ser mais calma, estar cada vez mais preparada, né? O que você aprende com, entre aspas, as derrotas no esporte? Ah, eu aprendo muito, ainda mais assim, pro ego, sabe? A gente, né, eu treino muito, muito, muito pra tentar, né, ter a vitória, mas muitas vezes não dá certo. Claro, eu sou atleta desde 8 anos de idade, então a derrota pra mim já é parte, né, desse processo, é muito natural pra mim aceitar hoje, mas no início é muito difícil. Então, você tem aquele seu ego ali, né, espetado, e aí você tem que. E você vai trabalhando nisso, né? Ainda mais quando você tem né, uma equipe, né, esperando um resultado de você, mas isso acaba que é normal. Então, no início, assim, é mais difícil, mais por conta do ego mesmo do que o resultado, entendeu? Mas depois, com o passar dos anos, você vai vendo que é normal, e você já provou também que você tem tantas vitórias, que uma derrota não vai acabar com a sua carreira, né? E pelo contrário, vai inspirar também tanto você como outras pessoas a ver que você não é uma máquina, que você também erra e que você vai treinar um pouco mais e aprender com esse erro para melhorar. O que você pensa quando você define um projeto que vai ser acima de 5.000, que você sabe que o seu corpo, entre aspas, já começa a passar necessidade? Tudo que eu faço, nada é saudável, tudo é bem punk, assim, tanto as ultras como também a alta montanha. Então, quanto mais rápido, melhor treinado você tiver para você passar entre os 5.000 e os 8.000 e descer para os 5.000 e baixar, menos impacto você gera para o seu corpo, ponto negativo. Então, por isso que o treinamento, essa preparação é tão importante para você estar passando nessa zona da morte ali em cima, entendeu? Que realmente é uma zona que as células não renovam, né? Então, por isso você tem que beber muito mais água, até para você estar sobrevivendo, porque ali o leque de oxigênio, né? A falta de oxigênio é realmente uma constante, mais a pressão atmosférica que você tem. Daqui a 3 dias você vai fazer 40 e... Daqui a 3 dias eu vou fazer 44 anos. Você está numa fase... 44 hoje em dia é ápice de carreira do atleta maduro. O que você tem para dizer em relação a isso, para quem está nessa mesma faixa etária? E qual é a expectativa para 54? Bom, em relação à performance, assim, a única coisa que mudou é que a recuperação ficou um pouco mais lenta do que quando não tinha 34. Mas essa fase de 34 a 44 no meu esporte, que é da ultramaratona, é ótimo. Porque você tem muita experiência e você consegue, a resistência da mulher, né, em si, continua, entendeu? Então, como é um esporte de resistência, é super positivo para a cidade. Agora, em relação à alta montanha, os 44 anos não é uma idade limite, entendeu? Você vê que tem Carlos Soria tem 85 anos, ele faz montanhas de 8.000 metros. Então, você vê que talvez eu seja ainda uma baby em relação a fazer alta montanha. Então, para isso não tem idade mesmo, alta montanha. Eu acho que é muito mais a experiência e muito mais o que você tem de casca grossa ali mentalmente para poder fazer montanha alta. Mas, claro, conta o VO2 máximo que você tem, que é a sua capacidade aeróbica, e também seu treinamento de aclimatação. Então, essas duas pontos conta demais em alta montanha para você conseguir o seu sucesso, né? Em relação a isso, a minha idade de 44 anos é muito boa, porque eu treino ainda, consigo treinar num pico de performance máximo para ter esse VO2 max e consigo também me locomover para conseguir aclimatar melhor. Costuma vir para cá no verão. Diferenças de treinamento lá e aqui, fala um pouquinho. A diferença aqui, né, do Brasil para a Europa, aqui com certeza é o clima, né? A gente não tem montanhas altas, então, mas tanto no Brasil também é fácil, porque você consegue ir para Argentina, para o Chile, para Bolívia, o que a localização do nosso país está muito boa. Aqui no Brasil a gente consegue treinar todo ano. Em relação à Europa, o verão lá também é difícil, dependendo se é rock climbing. Mas, por exemplo, eu moro em Chamonix, então tem há 4 anos. Escolhi lá
porque eu consigo correr em glaciar, consigo maior treinamento em altura, né? O Mont Blanc está praticamente a 5.000 metros, então eu tenho essa capacidade de estar treinando mais em altura, né? Então eu consigo fazer muito desnível. Meus treinos assim, quantos 1.000 metros eu fiz hoje? A maioria dos meus treinos é mínimo 1.000 metros de subida, então coisa que aqui seria bem difícil de eu conseguir. Então lá, só atrás da minha casa tem uma parede. Então eu com 1 hora, 50 minutos já faço 1.000 metros. O que facilita o meu treinamento, a minha preparação para fazer montanhas mais altas. Planos para 2024? Quero ir mês que vem para a Argentina, quero fazer vários vulcões ali, acima de 6.000 metros, treinar. E tenho alguns projetos, o Mundial Sky Snow, é um mundial que é na Itália, de corrida vertical também. E mais preparação para big projects, que depois vão estar vindo. Conta um pouquinho do Amanda Blanc e o fato de ter feito um projeto com o marido. O Amanda Blanc foi assim, foi uma de última hora, assim, cuidaram eu e o Martim para poder fazer essa montanha, e era uma montanha que era também um sonho, porque fica do lado do Everest, é linda a montanha. Eu já corri já muito ali no Vale Cumbo, porque assim, ela é técnica, né, não é bem diferente de outras montanhas, só caminha, né, na neve, então você tem que escalar, então tem vários picos, né, que são bem mais difíceis, é um terreno totalmente exposto. Foi uma experiência, assim, bem bonita, um lugar maravilhoso.